Se você tem muito interesse em saber o que as pessoas andam falando de você, é sinal que você ainda não desapegou da necessidade de agradar a todos. Embora algumas pessoas tenham consciência de que elas têm uma necessidade muito grande de validação externa, outras pessoas são totalmente inconscientes disso. Por exemplo, muitas vezes as pessoas confundem não se preocupar com a opinião alheia com rebeldia e inconveniência. E aí tudo que elas fazem tem sempre por trás esse objetivo de mostrar essa rebeldia, de mostrar a independência, de mostrar que eu não me importo. Sendo que o próprio fato de as necessidades da pessoa estarem ancoradas nessa necessidade de se provar, mostra que no fundo elas se preocupam sim e muito com o que os outros pensam dela ou como os outros enxergam ela. Existe uma linha tênue na interpretação das pessoas do que significa não se importar com o que os outros pensam e acham de você versus ser inadequado sem consideração pelo próximo e rebelde intencionalmente. Por exemplo, se portar adequadamente em circunstâncias sociais dentro do que pede o protocolo é simplesmente um ato de educação e de consideração pelo próximo. É contribuir para que aquele evento, para que aquela situação seja o mais agradável possível para você e para os outros. Agora, quando você escolhe ser inadequado em um evento que alguém que gosta de você te convida, isso não é porque você não se importa com o que os outros pensam de você, não é porque você é desapegado de validação externa. É simplesmente falta de consideração pelo próximo. É simplesmente rebeldia, egoísmo e imaturidade. E da mesma forma, você pode sim ser uma pessoa que contribui para o bem de todos, uma pessoa que é prestativa, sem que isso faça de você um agradador ou um bajulador no mau sentido. Tudo depende das suas intenções. Se você está ajudando porque você tem consideração genuína pelo próximo, porque você tem real desejo de contribuir com aquilo, sem nenhuma expectativa de ganho, de retorno, de aprovação, então você está simplesmente sendo generoso. Agora, se você faz aquilo esperando que aquilo te renda elogios, que aquilo te renda uma reputação, uma imagem, uma validação, você está simplesmente sendo um bajulador. A sua intenção ali não é genuína, você está fazendo só para agradar. Você está perdendo o seu tempo. E é fácil perceber quando você está fazendo alguma coisa só para agradar, normalmente nas vezes que você diz sim, sendo que o melhor para você naquele momento era dizer não. Quando você não sabe impor limites saudáveis na sua relação. Quando você prioriza o agradar o outro, os outros, em detrimento do seu próprio bem-estar e do seu desenvolvimento. Normalmente, quando as nossas intenções são boas, né? Quando a nossa energia tá elevada e a nossa saúde mental tá em dia, conforme a gente evolui, nós temos essa tendência natural de querer ajudar o próximo, de ser generoso, né? De contribuir, que a gente consegue transbordar. A gente não precisa tirar aquilo que a gente mal tem para dar pro outro. E aí, nesse caso, todas as coisas boas que nós fazemos pros outros nos fazem bem também. A sensação de ajudar e contribuir é satisfatória. Agora, se você acha que para você ajudar alguém, para você ter um ato de generosidade em determinado momento, aquilo é desgastante, aquilo é desconfortável e parece um sacrifício que você não quer fazer, é porque a sua bateria não tá carregada, é porque a sua saúde mental não tá em dia. Porque a verdade é que quanto mais a gente cresce, mais a gente evolui, mais a gente se estabiliza em lugares positivos, mais a gente vai ter energia e disposição para querer ajudar. E as coisas sempre vão parecer menos custosas para as pessoas que têm uma vibe elevada do que para as pessoas que são geralmente mais negativas, porque elas se sentem constantemente esgotadas. Agora, o principal ponto das nossas vidas, onde nós realmente devemos nos blindar e confiar no nosso taco apenas, é em relação a decisões de vida importantes, o nosso propósito e os nossos sonhos. No começo da vida, quando nós somos ainda muito jovens, né, no final da adolescência, início da vida adulta, é uma época que a gente tem uma necessidade de pertencimento ainda muito grande, então a tendência é que nessa fase a gente busque muito essa validação externa. Então, é de certa forma normal no começo da vida você seguir pelos caminhos sugeridos, tentando corresponder a algumas expectativas das pessoas à sua volta, levando bastante em consideração as opiniões delas e as dicas delas. Muitas vezes elas querem o seu bem, embora elas não possam saber o que é melhor realmente para você. E é melhor fazer isso e seguir por essas oportunidades que surgem no seu caminho, essas coisas que estão mais próximas, do que ficar parado, porque é se movimentando e entrando em ação que você vai se testando e se conhecendo. E conforme você vive essas experiências, se você for um bom observador, se você for autoconsciente, você vai começar a perceber aquilo que é pra você e aquilo que não tem nada a ver com você. Você vai começar a perceber quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos. E conforme você for confiando cada vez mais na sua intuição e no seu autoconhecimento, em algum momento, de certa forma, você vai perceber um chamado sutil em alguma direção específica. A partir do momento que você
aprender a identificar a sua intuição e a confiar nela, você ajustou a sua bússola interna. E aí você não precisa mais ficar se baseando na validação dos outros, nas opiniões e ideias dos outros. Os seus próprios resultados vão ser o seu feedback. Não é bom confiar muito na opinião das outras pessoas, porque embora elas queiram muito o seu bem, cada visão de mundo é única e cada história de vida é única. Nem sempre aquilo que é pra você vai ser entendido e aprovado pelos outros. E você simplesmente tem que aceitar isso. O mundo é muito diverso e existem as mais variadas opiniões e visões. Então é normal você não agradar todo mundo. É normal que algumas pessoas não te compreendam da mesma forma que você, muitas vezes, não compreende as escolhas e os caminhos, né, e os rumos que outras pessoas tomaram em suas vidas. Então não seja um agradador no sentido de viver a sua vida para que ela seja aceita pelos outros, para que ela corresponda às expectativas dos outros. Você tem que assumir o controle, seguir a sua intuição e se basear principalmente pelos seus resultados, não por opiniões, por resultados. Os seus resultados vão te dizer o que você precisa ajustar e se você tá no caminho certo ou não. E eu não tô falando só de resultado material, de objetivos específicos, de sucesso financeiro, enfim. Tudo na nossa vida é um resultado. Um relacionamento é um resultado. Um estado mental é um resultado, a saúde é um resultado, autoestima elevada é um resultado, se tornar uma pessoa mais amorosa e tranquila também é um resultado, paz mental também é um resultado. Tudo na vida é um resultado. E os seus resultados te mostram aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa aprender. Em quais áreas da sua vida você tá no caminho certo, em quais áreas você não tá. E tenha em mente sempre, né, que é muito mais fácil você errar quando você escuta o seu ego do que quando você escuta o seu coração. Bom, essa era a mensagem que eu queria passar no vídeo de hoje. Espero que ela tenha feito sentido para você nesse momento. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e a gente se vê em breve no meu próximo vídeo. Tchau!